por favor, faço questão absoluta da sua presença, junto com a do Claudinho, do Eduardo Machado, em nome de toda a diretoria da Força Jovem, para vocês acompanharem a gravação do TV Força, que as pessoas hoje estão em casa, estão ouvindo, mas que elas possam ver a imagem do TV Força, ver a nossa preocupação com o Vasco, ver a nossa vontade de querer mudar esse quadro horrível que se encontra hoje o Vasco, mas que com certeza, como nada é para sempre, essa fase ruim está acabando, tenho total ciência disso, e a partir do ano que vem, com as próximas eleições, muita coisa irá mudar e mudar para melhor. Claudinho, você gostaria de ressaltar o seu ponto de vista sobre esse projeto do Giordano, sobre como a gente poderia estar auxiliando, ou até a própria Aston Vaz poderia estar ajudando nisso? Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o Giordano pela iniciativa. Eu acho que tudo que vem para somar, né, e vem para ajudar o nosso clube é bem-vindo, né? Então, o movimento está sendo muito gratificante, muito legal, e temos essa linha de raciocínio, de ajuda, né? Porque o Vasco hoje em dia precisa dessa ajuda dos vascaínos. Então, o Giordano está fazendo esse movimento, fez esse movimento, está vindo buscar os torcedores não conhecidos, os torcedores conhecidos, as torcidas organizadas também têm que se imbuir nesse ato aí, vamos dizer assim, um ato de ressuscita Vasco da Gama, né? Porque depois de vários anos vem cada vez mais se degradando o nosso clube. Então, mais do que imediato, nós vascaínos regaçarmos as mangas e cair para dentro também desse problema, que é um problema nosso também. Então, eu acho que, dependendo da Força Jovem, dependendo de qualquer outras torcidas organizadas, de qualquer outro vascaíno anônimo, comum, que participa da arquibancada, participa do clube, com certeza vai ter esse retorno. Agora, é importante adequar, né, cada um ao seu modo de movimentar e modo de agir, né? Então é importante já ter esse contato direto com a instituição, né, com a Força Jovem, né? Outro dia eu vi um vídeo também eu não sei se foi ele que foi, mas conversou lá com o pessoal da GDA, né? Então, eu acho que está caminhando bem, e a gente, dentro da associação e dentro do possível, a gente pode estar vindo ajudar também da melhor maneira. A gente pode estar conversando com outras torcidas organizadas, a gente pode estar fazendo uma reunião mais ampla e convidando o Jornei aí e tal, o Germano e tal, para a gente poder estar aglutinando cada vez mais força, cada vez mais ímpeto para poder tirar nosso Vasco desse buraco, que parece um buraco que não tem fim, né? Mas com garra, com disposição, né? Com vontade e com o que o mais vale a pena, que é o amor que nós sentimos pelo nosso clube, vamos conseguir. Não vou falar aqui que vamos conseguir numa totalidade, mas com certeza a gente vai conseguir ajudar em grande escala o nosso amado clube, né? Eu vou mandar informar aqui, né, que foi o Guilherme e o Fernando que tiveram lá, recebi aqui a informação que o Guilherme e o Fernando fizeram uma explanação boa, né? Eu vi o vídeo todo, né? E mandar um abraço aí também pro Davidson, né? Davidson, um grande camarada nosso aí da GDA, mandar um abraço para ele, né? E foi uma iniciativa boa que a GDA teve, uma iniciativa boa que a Força Jovem está tendo em convidar o pessoal que faz parte desse projeto, para mostrar para todos os torcedores que é um projeto limpo, né? Não é um projeto com vícios, é um projeto simplesmente para poder recuperar, para poder resgatar, para poder ressuscitar nosso clube, né? Pelo menos tentar colocar os aparelhos de volta no nosso amado clube, né? Porque tá difícil. Então, parabenizo eles, né? E que precisar, já a Força Jovem já está demonstrando isso, que precisar da gente, de outras torcidas organizadas, a gente vai estar tentando movimentar cada vez mais
para trazer mais recursos e com isso vir mais receitas, a gente conseguir pagar mais dívidas que o Vasco tem aí, né? Que não são poucas, né? Que são valores exorbitantes, mas que a gente vai tentar cada vez mais, com cada vez mais força, né? E que nós temos essa força porque se lembrar lá do nosso passado, nós construímos nosso estádio, né? Lutamos contra o racismo, então somos torcida de realmente lutadores. Então agradeço aí mais uma vez, como um vascaíno comum, agradeço aí essa movimentação que esses torcedores anônimos fizeram e estão conseguindo aglutinar cada vez mais forças para que isso seja realidade, para que isso seja uma coisa que realmente vai chegar lá na frente, vai falar: os torcedores do Vasco, mais uma vez, revolucionar a história do Rio de Janeiro, porque nenhuma outra torcida organizada faz isso, nenhuma outra torcida sem ser organizada, uma torcida de torcedores comuns que gostam do clube, já fizeram isso na história de qualquer outro clube. Então eu fico muito orgulhoso de ser vascaíno, de ter nascido vascaíno, de fazer parte da Força Jovem, né? E representar aí, já ter representado a Força Jovem, agora representando uma instituição também que leva um grande nome, com várias torcidas, incluindo a Força Jovem, estando junto para poder cada vez mais fortalecer esse laço e esse amor pelo clube. Então é isso. Esse é o recado que eu tenho para dar mediante esse assunto, né? Tá de parabéns aí. O que precisar aí de mim, Claudinho, presidente da associação, estamos aí de portas abertas, a gente fazer uma reunião com a galera. Força Jovem já está imbuída nisso, a GDA já está também imbuída nisso, mas a gente pode conseguir trazer outras torcidas para poder tentar estar ajudando da melhor maneira possível aí. Claudinho, brilhante explanação, parabéns pelo seu trabalho realizado quando você foi presidente da Força Jovem, parabéns pelo seu trabalho que você está realizando na Aston Vaz, e eu gostaria de parabenizar por tudo que você tem feito, da melhor forma possível de ajudar pelo vascaíno que você é. Eu gostaria agora também de chamar o Eduardo Machado. Eduardo, sinta-se em casa, solte a sua metralhadora verbal, no bom sentido, lógico, pelo grande vascaíno que você é, e fique à vontade. Você que é uma pessoa que tem uma visão, não seria nem em 2 ou 3 dimensões, mas em 4 dimensões, que você é um cara extraordinário. Fique à vontade e leve o tempo necessário para você explanar, falar o que você quiser, meu querido. Opa, Ed, vamos lá. Primeiro, mais uma vez aí, eu estou muito feliz com a qualidade dos debates e de como o programa evoluiu até agora. O Claudinho, acho que as palavras do Claudinho, elas são fundamentais até para eu puxar, até mudei a minha abordagem aqui depois do que o Claudinho falou. E é muito importante a gente mostrar, contextualizar o que o Claudinho, a importância do Claudinho e do FET, representando cada um suas instituições, né, diretamente ligadas, e também as demais torcidas organizadas. O Claudinho citou aí a GDA, né, mas por quê? Em termos de marketing, aí puxando um pouquinho para a abordagem que a gente pode fazer, essa questão do dívida zero, ela tem um caráter muito importante de participação coletiva, porque não existe uma verba hoje dentro do clube destinado a fazer uma campanha específica para isso. Como não houve, por exemplo, uma verba lá atrás, quando nasceu a Associação de Amigos do Vasco, que foi uma das doadoras, se eu não me engano, o Jordano pode me passar os valores corretos, na ordem de R$55 mil. Então eu, por exemplo, fui uma das pessoas que comprei uma cota, a cota era de R$2 mil, e poderia ser parcelado em R$100, 20 cotas de R$100. Então, uma das magias do Dívida Zero é que você pode fazer doações de qualquer valor, né? Então, isso também é algo que aproxima toda a massa de torcedores do Vasco. E aí entra também
a questão das redes sociais, mas entra o potencial da Força Jovem. Entra uma das maiores torcidas organizadas do mundo, né, com um trabalho inigualável em termos de mobilização, e aí entra esse pilar de sustentação quando você não tem uma verba para uma campanha, vamos chamar assim, em rede nacional, que seria o ideal, você ter uma força de campanha que você não só aceleraria a arrecadação, né, mas você também daria uma amplitude maior. Deve ter muita gente ainda que não tomou conhecimento dessa campanha. E se você consegue utilizar diversos meios de comunicação, isso, claro que facilita. Dado que você tem algumas restrições, então o trabalho do Dívida Zero começou correto desde a escolha do nome, né? O nome é muito importante quando você precisa ter um apelo. Então, primeiro, parabéns, vai pela escolha da marca, pela chancela, né, e pelas pessoas que estão envolvidas. Então, o Giordano já passou algumas informações iniciais, mas quem pôde acompanhar a seriedade do projeto, a busca do entendimento da diretoria do clube, a validação da diretoria do clube para esse tipo de intenção, tomando muito cuidado, né, porque, a grosso modo, todo vascaíno poderia ter uma ideia semelhante, poderia ter uma derivação. Então é muito importante a oficialização disso e a chancela do clube. Então isso também é de fundamental importância. Agora, eu quero chamar também a atenção de como essa união ela vai ser fundamental para uma arrecadação cada vez maior e num crescente, né, que seja uma curva exponencial aí de arrecadação. Quero também chamar atenção para a necessidade de transparência na prestação de contas, que foi um compromisso firmado em todos os documentos que eu li. Então, mais uma vez, meus parabéns para o Giordano, né, e para toda a equipe que está envolvida nesse projeto. A transparência ela é diretamente ligada à credibilidade e à perenidade desse tipo de ação. Então, quanto mais transparente for esse projeto, maior o sucesso e a condição dele se tornar um projeto de multiplicação para outros tipos de demanda que o clube possa vir a ter. E aí deixo só aqui, dentro da metralhadora, o Ed, que você sugeriu para eu finalizar essa primeira parte, né, que é fundamental que haja também um posicionamento transparente do clube. Ou seja, o clube tem que não só estancar as dívidas num processo de gestão fiscal, processo de gestão financeira rígido, né, para que esse esforço, ele efetivamente gere um impacto cada vez mais positivo. Então, é claro que é tudo muito importante, todo esse esforço está sendo fundamental, mas a torneirinha da despesa, a torneirinha financeira tem que estar muito bem controlada, para que o impacto seja cada vez mais positivo. Mas, na minha opinião, eu pactuo com o que o Ed falou aí, de maneira brilhante. É uma das campanhas mais fantásticas que já apareceram no cenário mundial, em termos de arrecadação. É um crowdfunding que ainda está nascendo no mundo, e o pessoal do Dívida Zero está de parabéns, e a validação e a forma transparente que aconteceu. Então, Ed, parabéns aí pela tua condução e parabéns a todos que lançaram o programa. Eduardo, o parabéns não tem que ser só para mim, nem para você, nem para o Claudinho, nem para o Carlos, nem para o Ademir, nem para o Giordano. Tem que ser para todos os vascaínos do Rio de Janeiro, do Brasil, do mundo. Porque, mais uma vez, como pegando o gancho que o Claudinho falou, nós estamos reescrevendo a nossa história. O Ademir estava falando comigo como nós iríamos fazer um slogan. Aí, durante o programa, saiu essa frase, reescrevendo a nossa história. E realmente estamos não só reescrevendo a história da Força Jovem, mas estamos reescrevendo a história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Estamos, com total ciência, fazendo o quê? Os nossos ancestrais fizeram no passado, quando pessoas igual a mim, o Claudinho, Eduardo, o Giordano, o Carlos, o Ademir, o Fete, o Robinho, o Jean, escreveram do ano com 10 réis, 20 mil réis, 30 mil réis, construíram São Januário.
Qual o problema hoje? O problema hoje é dívida. Então, Georgiano, gostaria muito que você leve o tempo à vontade que você quiser. Já lhe falei, o programa aqui é seu. Você merecia um troféu pela sua iniciativa. Em nome da Força Jovem, eu te agradeço de coração, em nome do presidente Festo, do Robin, pela sua iniciativa. Fale quantas dívidas foram pagas, quais dívidas estamos pagando, quantas faltam pagar. Tudo que você quiser falar, fique à vontade. Obrigado, então, por toda essa força. Eu estou muito assim, estou à vontade aqui no podcast, mas caiu inteligente e interessado no Vasco. Eu vou começar com uma breve história de como começou o 0, né, já que eu tenho tempinho. Eu vou falar do Rio, vou falar aqui bem perto, mas eu acho que vai dar para ouvir. Eu vou começar aqui com um breve histórico, né? Tudo aconteceu. Nesse mês aí que passou aí, né, de abril, o Vasco foi eliminado daquela forma, né? Ridículo, né? Todo mundo ficou assim, completamente decepcionado, né? Aí eu acho que os times começaram a pensar em formas, né, de ajudar o time, né? Muita gente começou a pensar nisso, né? E a gente se juntou, como começou no Fórum Net Vasco, né? Que é um fórum antigo, já tem mais de 10 anos, entendeu? E a gente começou a discutir formas de tentar ajudar o time, né? Enquanto a gente estava pensando nessa forma de ajudar o clube, surgiu a campanha de 100 mil, né? A campanha de 100 mil foi uma campanha assim, muito boa, né? A gente achou assim que ela foi uma campanha que veio no momento certo, né? E todo mundo aderiu, o time vai ser muito bom, entendeu? Todo mundo gostou e todo mundo se cadastrou na campanha. A gente pensar em como fazer a captação dos valores, né? Ok? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Estou vendo reclamação aqui sobre a questão do áudio. Jordano, está me ouvindo? Sim, eu estou vendo aqui que está cortada a ligação. Está cortando o som. Não, para mim está direito. Ademir, você consegue ouvir aí a qualidade do som dele? Está ouvindo bem, Ademir? Tá dando para ouvir, tá dando para ouvir. Vai seguindo, que no decorrer do programa a gente vai endireitando tudo que tá um pouco ruim. Tá bom, Carlos? Socorre aí, Jordano, para ele continuar aí com a brilhante explanação dele. Jordano, só um momento, por gentileza. Ele vai te auxiliar aí para te ajudar nisso aí, tá bom? Porque o seu áudio é de fundamental importância para todos os vascaínos do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo possam estar entendendo o que você quer passar. Qual é a necessidade da campanha, por que foi idealizada, além do amor do Vasco. Ademir, aproveita enquanto o Carlos está ajudando ele, fala sobre a campanha do agasalho, que é importante, da arrecadação aí, por favor. Vamos lá. A Força Jovem está com a campanha do agasalho, tá? Quem quiser doar um cobertor, um edredom, tá? Alguma coisa nova, pode ser usado, mas bem novinho, é só ir no jogo do Vasco, na sala da torcida, deixar sua doação lá, tá? E também, quando quiser doar também fora do jogo do Vasco, nós temos nossa sede no centro da cidade, tá? No endereço Rua 7 de Setembro, número 88, sala 1010, 10º andar, de segunda a sexta, das 9 às 6 horas. Só levar lá sua doação, que a gente vai receber com muito carinho e a gente vai distribuir isso com muito carinho para a pessoa que precisa, tá? Vamos ajudar as pessoas que precisam, que a Força Jovem é isso aí. É ação social, todo mês nós vamos ter uma. A diretora Germânia tá incumbida a fazer isso cada mês, uma ação social, e esse mês é a campanha do agasalho. Espero que todos participem e a gente faça pessoas que precisam feliz. Queria parabenizar o
trabalho brilhante da Germânia e da toda a equipe da Ação Social. São pessoas que realmente são completamente Força Jovem Vasco, 25 horas por dia. E parabéns para toda a rapaziada que está engajada nessa campanha. Carlos, já tem novos números de quantos ouvintes estão acompanhando o nosso programa? Sim, Ed, aqui está aparecendo para mim 4.252. Cada vez aumentando, isso aí sempre buscando melhor para a torcida vascaína, para a Força Jovem. Vou passar aqui pro Ademir para mandar os alôs aí, pessoal que está postando lá no Facebook da Força Jovem. Vai lá, Ademir. Ô Carlos, eu não entendi não o número. Repete aí, por favor. 4.252. 4252. Ok, agora o áudio foi bom. Ademir, manda os alôs aí pra gente já restabelecer de novo lá o contato com o Giordano, para ele continuar a explanação dele aí. Chegou algum recado de alguém que queira tá dando um alô pra rapaziada aí? Fala aí, por favor. Ademir. Desculpe aí, vamos lá. Eu fico abobado de ver como a Força Jovem é gigante, é grande. No Brasil inteiro, no mundo inteiro, várias mensagens, todo mundo sintonizado na rádio. Eu vou mandar um recadinho aí do Vinícius, um abraço aí pro Vinícius e do Hugo, da 40ª família Sergipe. Pro Fabiano, da 46ª Mato Grosso do Sul. Tá? Pros amigos da 7ª família aí, um abraço pra 7ª família. E 59ª Tanguá tá na escuta. E abraço pra galera. Tá? Por Carlos, pra Carla. Todas da 6ª família. Bom sucesso. Pro Thales. 31ª Natal. Tá? Depois vai mais, tem muito. No decorrer do programa a gente vai botar mais. Tem uma perguntinha aqui. Que eu quero colocar pra vocês. O que vocês acham? O Eduardo, pro Claudinho. Que o Divino Guimarães está botando que para unir as forças, é melhor unir as forças do Vasco, as forças políticas do Vasco, se não é melhor unir, o que vocês acham disso? Tipo, unir a oposição, que ele está falando, a situação, se não é melhor para o Vasco. Eu queria ver uma palhinha de vocês sobre isso. Ademir, quem falou? O Divino Guimarães. Ademir, Divino Guimarães. Divino Guimarães. Tá. Bom, eu acho que o programa está muito bom, tá tendo uma audiência boa, né? Então, eu acho que falar muita coisa assim sobre política do clube vai ficar meio complicado, porque eu acho que vai destoar um pouco, porque cada um tem sua opinião política, né? Com certeza. E a instituição Força Jovem ainda não se posicionou, então eu acho que fica complicado, mas eu posso falar rapidamente uma opinião minha particular, né? Não envolvendo nem a instituição Força Jovem, nem a associação. Eu acho um pouco... tem duas pontas nisso, né? Vou falar da ponta positiva. A ponta positiva é o seguinte: se realmente há oposições, né, por que anteriormente já não tinham sentado e já tinham conversado? Eu acho que isso é uma ponta positiva, crítica, né, minha. Porque anteriormente, ou então porque ao longo desses problemas todos que vinham acontecendo, não vinham e se sentavam para poder estar tentando gerar algum tipo de solução, né? Claro, nada é tardio, né? Pode acontecer isso, eu torço para acontecer, mas não torço para acontecer com todas. Aí eu vou lá para outra ponta. Eu não torço para acontecer com todas as áreas da oposição, né? Eu torço para acontecer com certas áreas que realmente queiram a mudança e a renovação dentro do clube.
né? Então, aí sim eu torço para acontecer essa conversa, né? esse acerto e essa caminhada junta, que é uma caminhada dura, uma caminhada árdua, que a gente sabe que tem pessoas que falam que a oposição, que estão fazendo oposição, mas já estiveram dentro do clube e realmente nada andou, né? O clube cada vez mais foi decaindo, arrumou inimigos fortes, arrumou inimigos que não dá para competir, porque esses inimigos são que ventilam as informações, então fica complicado de competir. Então eu acho que essas pessoas já fizeram parte e hoje em dia não faz mais, então fica para o passado, entendeu? Essa é a minha opinião. Essas pessoas que já fizeram parte, que não te trouxeram nada de produtivo, né, ficam para trás. Vamos dar chance à renovação. E a renovação vai cada vez mais surgir, vai cada vez mais mostrar sua cara. Tem grupos aí que eu vejo que tem a capacidade, está querendo mostrar serviço, está querendo mostrar uma mudança significativa, uma mudança boa para dentro do clube. E seria de grande agrado algumas oposições sentarem para poder conversar. Eu acho isso justo, eu acho isso uma coisa legal, uma coisa de positivo para dentro do clube. E agora aquelas oposições que como dizer assim, que já tiveram dentro e não fizeram nada, eu acho que isso aí não interfere em nada. É mais uma querendo entrar para tentar viver daquilo de novo. Então eu acho que não é por aí que a banda toca. Eu vou ser bem claro. Já estiveram lá dentro. Hoje em dia, na minha visão, não tem mais chance de estar, não tem mais chance de retornar. Os que já estão lá dentro, a época está passando. E os que virão vão ter que mostrar a capacidade e a grande renovação, o grande poder de disputa, o grande poder de a barganha para poder disputar lá em cima, para poder trazer de novo a vontade do torcedor ir para as arquibancadas, a vontade do torcedor chegar em qualquer lugar e falar eu sou Vasco da Gama, a vontade de uma emissora falar bem do nosso clube, não sempre deixar ela lá embaixo, não sempre chegar a falar do Vasco com 3 linhas, entendeu? Trazer aquela revitabilidade do amor do vascaíno, das boas pessoas que gostam de falar bem do Vasco, mas não falam bem porque tem algumas pessoas que estão lá dentro hoje, que já estiveram, que formaram uma grande barreira, né? E isso prejudicou muito o nosso clube. Então a minha visão é essa, particular é essa. Eu acho que tem muita coisa ainda para acontecer, né? Tá prematuro falar algumas coisas. A instituição, pelo que eu sei, que eu vivo, pelo que eu vivo, a Força Jovem, e há muitos anos, e hoje, falo direto com o nosso presidente, o Fett, falo direto com o Robinho, inclusive tive essa semana com o Robinho, conversamos, né, e a gente analisou num grupo, assim, conversando que ainda é prematuro falar sobre política dentro do clube, né. Vamos primeiro falar do Vasco, vamos primeiro falar que o Vasco tem que melhorar, torcer pelo clube, incentivar o Vasco na arquibancada, e lá na frente, quando o Fett, o Robinho, a diretoria no conjunto decidir, a gente acompanha o ritmo, a gente acompanha a linha de raciocínio do nosso presidente, do nosso vice-presidente, da nossa diretoria. Enquanto isso não acontece, a gente vai mantendo a nossa linha, a gente vai mantendo o nosso padrão de raciocínio, e cada um tem seu raciocínio individual, mas só que expõe só para você ali que a gente faz parte, né, da instituição, a gente pode falar em nome da instituição. Então vamos esperar um pouco, vamos esperar isso ver como é que vai desandar, vamos esperar o Campeonato Brasileiro acontecer, as coisas aí, entendeu? Eu acho que o posicionamento da instituição está certo, não tem que, por enquanto, não tem que se posicionar em nada não. Eu acho que tá de bom tamanho. A única coisa que eu acho, e eu tenho a certeza que não podemos regredir, isso jamais. Isso a gente não podemos regredir. Quem já esteve, já passou, não tem mais chance. Quem não está fazendo um bom trabalho, então não tem por que continuar. E agora a briga é lá na frente. A briga é para quem vai entrar
e para ter uma grande renovação. E dentro dessa renovação, quem sabe, duas forças políticas aí de oposição, quem sabe um dia aí, ou um futuro próximo, ou um futuro daqui a pouco, ou de repente amanhã, ou de repente no final do ano, não sei, né? A gente não sabe como é que é isso, política é uma coisa muito, muito misteriosa, possam estar vindo juntas aí e formando um grande quarto, uma grande linha de frente com, vamos dizer assim na nossa língua, né? As grandes famílias de frente, né, para combater esse mal desse vírus aí. Mas é isso, galera, que eu tenho para falar. Eu vou deixar agora a brecha aí para quem for o próximo aí. A ideia é mais ou menos essa aí. Se alguém não entendeu, quiser que eu retorne, quiser que eu pergunte, ou for na dúvida, eu estou à disposição aí. Mas de imediato é só isso. E valeu, Ed. Claudinho, brilhante explanação sua. E eu gostaria de frisar como foi feito. Estava em off durante a explanação do Claudinho. O presidente FET me passou um rádio. Falou que no momento certo, o Grêmio Recreativo, torcida organizada, Força Jovem do Vasco, vai sentar, vai se reunir e vai ver lá em 2014 qual o candidato que a Força Jovem irá apoiar. Então, para que o programa hoje não seja um enfoque político, porque cada um tem uma opinião, cada um pertence a um grupo de político, cada um gosta de um determinado segmento, outro de outro segmento, mas enfim, o foco hoje não é esse. Por quê? O foco hoje é dar continuidade a tudo que foi feito aí do Vasco da melhor forma possível. Vamos lá. E sobre isso, eu gostaria que o Eduardo Machado falasse como foi a trajetória dele no Vasco, desse um complemento da resposta brilhante do Claudinho. Como foi a trajetória dele no Vasco, por que ele resolveu sair, por que ele saiu, e se de repente hoje ele vai apoiar um grupo A, B ou C, ou não tem nenhum grupo. Está falando. Entendeu, Eduardo? Sendo uma resposta, mas não uma resposta tão longa. Fique à vontade, vamos dar aí da melhor forma possível, que as pessoas sempre falam, eu sou amigo do Eduardo Machado, cara, acho que ele desenvolveu um excelente trabalho, por que ele saiu dessa gestão? Tem duas coisas que funcionavam aí na gestão do Roberto Dinamite, era o marketing e a Marta Túlio lá no evento social. Por falar nisso, Martinha, você está aí trabalhando, está nos ouvindo, um grande beijo, você tem o nosso total e profundo apreço e respeito. Vamos agendar da melhor forma possível. O Ademir já vai providenciar aí o Skype para você poder participar do terceiro ou do quarto programa. Eduardo, fique à vontade, solte a sua metralhadora verbal e explique tudo que a nação vascaína deseja ouvir. Bem, vamos lá, Ed. É difícil falar depois do Claudinho, porque ele fez uma abordagem muito, muito consciente, e eu acho que o posicionamento do FET, do Claudinho e seu, Ed, é um posicionamento muito correto. Ou seja, falar sobre o assunto, ter o entendimento completo do que está acontecendo, porque tem muita gente que não tem o entendimento, não sabe o que está se passando dentro do Vasco, está falando pelo Vasco, e isso dentro de um cenário político atrapalha, porque confunde o torcedor, e confusão a gente já tem de sobra, não precisa disso mais. Então, o Claudinho é um exemplo de entendimento, assim como suas palavras, Ed, e a consciência e o equilíbrio da Força Jovem Vasco, através das suas palavras e do FET, pelo que você transmitiu agora. A minha trajetória no Vasco começa com meu avô que me ensinou a ser vascaíno, eu já dei algumas entrevistas sobre isso. Eu sou vascaíno de nascença, de ouvir futebol no radinho de pilha, de acompanhar o Vasco quando o Vasco ia para Uberlândia, Minas Gerais, e vamos ter a oportunidade de ter agora um Vasco e Bahia lá em Uberlândia, parece que está confirmado, no dia 8 de junho. Eu espero poder estar lá relembrando meus tempos de garoto. Então a minha história foi essa, aí mais recentemente, participando mais ativamente desde 1999, começo de 2000, da política no Vasco, então aí já se vão quase 15 anos, e mais recentemente
na gestão de 2006, 2008 para cá, estando mais próximo do Conselho e ascendendo até a vice-presidência de marketing, num trabalho que vocês têm conhecimento, porque vocês acompanharam e conhecem o Vasco, né? Para não fugir da pergunta, Ed, eu saí basicamente por respeito à presidência do Clube de Regatas Vasco da Gama e principalmente à instituição, que é quem norteia sempre o meu trabalho. Então, não dá para você ser um vice-presidente quando você tem uma visão administrativa, uma visão de gestão, uma visão dos 4 pontos que eu acho fundamentais para o clube, um pouco diferente, né, do que estava sendo praticado. Então é só isso. E não quer dizer que eu esteja certo nem que eu esteja errado. Chegou um ponto em que, para evitar discussões, para evitar um desgaste dentro da própria diretoria ou para a própria diretoria, é melhor você dar um passo atrás e manter a instituição sempre em primeiro plano. Então essa foi a minha opção. E quais são esses 4 pilares que eu acho fundamentais e que a gente precisa, dentro da linha do que o Claudinho falou, ter uma preocupação estratégica? Primeiro é finanças. O alicerce financeiro do clube tem que ter uma mão de ferro, principalmente no tocante à adequação de despesas. Se você vai hoje a São Januário tem 6 entradas, e isso representa uma série de despesas adicionais que, neste momento, o clube não tem condições de suportar. Estou dando um exemplo simples para a gente não aprofundar. Segundo é a parte de gestão. É fundamental, que a gestão seja uma gestão completamente adequada e moderna. A gente precisa ter um ambiente. Hoje, cada departamento do clube funciona num determinado local do estádio. Quando você entra numa empresa moderna, estou dizendo a parte física mesmo, você não tem nem divisórias mais. E hoje o departamento de marketing fica atrás do gol, o médico fica ali próximo, futebol fica também orbitando por ali, aí depois você tem o administrativo, comunicação no meio do campo, a presidência do outro lado, amador está funcionando de uma outra forma. Então é muito importante que a gestão esteja atrelada também ao terceiro pilar, que é operação e controle. Sem uma operação e controle rígidos, você também passa a ter torneiras abertas dentro desse processo. E o quarto é um modelo esportivo diferenciado. O futebol é o carro-chefe do clube. Nós temos o remo também dentro do nosso nome, mas vamos focar aqui no futebol, que é o que a nação vascaína interessa, e é o que ela quer ver bem. Então o Vasco precisa estar na vanguarda do futebol. Então a gente teve aí a vinda do Paulo Autuori, um técnico de primeiríssima linha, com todo respeito a todos aqueles que passaram pelo clube, mas o Vasco tem que ter o seu DNA, ele tem que impor o seu DNA em campo. O Vasco sempre foi o carro-chefe do futebol brasileiro, um dos carro-chefes do futebol brasileiro. Em diversas Copas do Mundo, o Vasco foi o diferencial. Então eu queria só repetir esses 4 pilares, finanças, gestão, operação e controle e modelo esportivo, com o Vasco sendo um inovador, sendo não só um dos diferenciais do futebol brasileiro. O Vasco pode ajudar muito nesse resgate e pode voltar a ter o seu papel preponderante. Então, Ed, falar de cenário político sem falar de uma preocupação de futuro, dentro do que o Claudinho falou, com uma preocupação fundamental desses 4 pilares, o grupo que não apresentar um projeto sério, transparente, político, econômico, financeiro, operacional, controle e com um modelo de futebol inovador, você esquece que a gente vai ficar fazendo figuração em campeonato. E o Vasco jamais pode fazer figuração. O Vasco tem que comandar, tem que ser um dos grandes atores do futebol mundial. Não pode se contentar em fazer número em campeonato nenhum. Então é esse tipo de alinhamento para preservar até mesmo a administração atual, desejando toda sorte, que o caminho eu continuo à disposição para poder ajudar. Todas as vezes que sou perguntado
Se quiserem demandar, me coloquei 100% à disposição. Eu torço pelo completo sucesso de todas as administrações no clube. Mas, nesse momento específico, eu preferi preservar a instituição, colocando a instituição no topo, né, e poder participar de um grupo. Hoje eu participo de um grupo, né, eu tenho muito orgulho de participar desse grupo, né, sou um dos integrantes. O grupo, a gente tem a sugestão aí do nome, que é Pro Vasco, né, como temos os outros grupos aí, e eu acho que esse entendimento também é plenamente possível. Eu acho que o Claudinho foi muito feliz na colocação dele, né, então eu acho que política no Vasco, para o bem do Vasco, dentro de um modelo, o Claudinho usou um termo aí, eu acho que é um modelo positivo, uma mudança positiva, se eu não me engano, foi o que ele usou. Né? Então eu acho que se for na linha do que o Claudinho falou, as portas estão abertas para uma união, né, e para um entendimento maior. Pró-Vasco, uma coisa que seja colocando o Vasco no seu devido lugar. Então, esse é o cenário político e essa é a preocupação, olhar a política para frente. Política para trás, aí não faz sentido olhar. A gente tem que olhar para frente, dentro de um modelo pé no chão, inovador e com muito controle e com muita gestão financeira, Ed. Então essa é a minha mensagem. Eu não sei se eu atendi plenamente a sua pergunta, mas me coloco à disposição de todos aí também. Eduardo, claro que a sua explanação foi uma brilhante. Como é que não vai ser atendido uma pessoa que tem uma inteligência, uma pessoa que sabe empregar bem o português, a conotação perfeita, sabe transformar em palavras a necessidade de mudanças, tem um raciocínio rápido, dinâmico e principalmente é vascaíno de coração como todos nós. Ademir, pode dar o recado aí que você quer dar. Primeiramente eu esqueci de dar no começo, mas no decorrer dos programas eu vou melhorando, mas vamos lá. Sobre as mensagens que o pessoal está passando, tem gente perguntando como manda, tem gente que está no site oficial lá, já mandou no meu Face particular, está mandando como é que manda essas mensagens. As mensagens tem um tópico lá no nosso Facebook oficial da torcida. O Facebook oficial da torcida é o www.facebook.com/Força Jovem Vasco Oficial. Força Jovem Vasco Oficial. Lá tem um tópicozinho lá, que tem geral botando mensagem lá, um monte de gente lá botando mensagem, é só colocar sua mensagem que a gente lê aqui ao vivo no programa, ok? É só entrar no nosso Facebook oficial que a gente lê sua mensagem. Daqui a pouco eu leio mais mensagem aí e faço mais perguntas. Vamos lá, Ed. Ademir, acabei de ver aqui, receber a mensagem, o presidente Gordinho e o Balrog da Galocura estão reunidos lá para assistir um jogo do Atlético, fecharam uma rua lá em Minas, mas estão sintonizados, sim, ouvindo, como o presidente Marquinhos e toda a diretoria da Mancha Verde, na semana passada, também prestigiou nosso programa, que está prestigiando hoje. Então, isso é muito... Ed, tem isso também... pode falar. Oi, Ademir. Pode falar. Pode isso terminar. Nos enche de orgulho, porque são pessoas que pensam, como eu falei, da mesma forma que o Grêmio Recreativo, torcida organizada Força Jovem do Vasco. Da Loucura, Mancha Verde, Força Jovem, Trio de Ferro, pensam e agem como uma família, independente do clube no qual fazem parte, clubes diferentes, mas o sentimento é único de família. Pode complementar aí, Ademir. Estou com uma mensagem aqui na nossa página oficial do Face lá, do Vitor Arruda. Ele é filho de um dos fundadores da torcida, o Jorge Melo, ex-presidente. Um abraço aí, Vitor Arruda, e obrigado pela audiência aí, seja bem-vindo à Força Jovem aí, como sempre. Valeu, um abraço, parabenizando a conquista da rádio aí, tá? Um abraço aí para você, Vitor Arruda. Vai lá, Ed. E agora, para finalizar, o áudio, o Carlos já conseguiu consertar o áudio do Georgiano? Carlos? A gente conseguiu aqui melhorar um pouquinho, mas aí já dá para escutar direito. Beleza, Carlos, já tem os números atualizados aí dos ouvintes. Vou dar uma olhadinha aqui e já te passo. Tá, eu gostaria, antes de voltar a palavra para o Georgiano finalizar, ele estava com problema no áudio. Georgiano, fique à vontade
Fale quanto tempo você desejar. Gostaria de dizer que o Tenório acabou de falar comigo aqui pelo telefone, está ouvindo em casa o programa, ou seja, até jogadores do Vasco estão acompanhando o trabalho que nós estamos fazendo. Tenório, confiamos no seu potencial, agradecemos o seu carinho, o seu empenho com o Vasco, temos certeza que essa fase ruim que você viveu vai ser transformada em gols, em vitórias e, consequentemente, em títulos. Demolidor, contamos e necessitamos de você e do André fazendo gols. Não só... eu fico muito triste quando a pessoa chega e fala que o Vasco já vai lutar pelo rebaixamento. Porque o lutador, quando entra no ringue com medo de perder, ele já perdeu. A minha concepção é essa. Então, nosso elenco hoje não é um elenco para ser campeão brasileiro. Todos que estão aqui no programa, estão em casa, no trabalho, ouvindo, acompanhando o programa, têm ciência disso. Mas podemos surpreender, por quê? Porque o futebol é uma caixinha de surpresa. Qual é o papel da torcida? Incentivar, apoiar, ajudar. Dessa forma, podemos sim ter resultados esplêndidos da melhor forma possível. Georgiano, por favor, termine, fique à vontade aí, leve o tempo necessário para tirar qualquer dúvida que, porventura, tenha todas as pessoas que querem fazer parte do programa Dívida Zero. Deixa eu continuar então onde eu parei, né? Eu estava falando sobre quando entrou a campanha de 100 mil. A campanha de 100 mil foi apoiada foi um alento, né, que veio, porque a gente não estava sabendo como fazer, você não estava sabendo como ajudar. Então a campanha de 100 mil foi um alento, né, para a torcida. Mas ela se formou, né, e buscar a diretoria. O problema de buscar a diretoria é que a diretoria deve ser culpada, né? Porque a gente está tentando. A gente está tentando chegar na diretoria e a diretoria sempre fica adiando, né? Então, ela deu 3 vezes essa reunião com a BM100 mil, né? E a gente resolveu o seguinte: não, vamos procurar uma maneira de fazer paralelo a alguma coisa enquanto ele não decide, né? E nesse nível, né, a gente acho que está muito bem uma ligação, não sei se é o microfone que está acontecendo aqui. Mas estão dizendo que está cortando. Tá bem? Vou continuar então. Então a gente resolveu o seguinte: como é que atualizaria esse dinheiro? Como é que a gente faria essa campanha? A gente podia fazer o seguinte: abre uma conta no nome da campanha, não quer abrir o nome da campanha, tem que ser o nome do VAR. Vai abrir o nome do VAR, o dinheiro vai entrar direto nessa conta, o nome do VAR, vai entrar direto, vai virar receber do imposto, entendeu? Outra coisa, passa pela diretoria, ele está rolando toda essa desconfiança, não sei o quê, não estou falando em nada, é uma coisa que está dando muito o que falar, né? Então a gente chegou a fazer o seguinte: por que a gente não tenta pagar direto essa dívida, diretamente na Receita Federal? E aí a gente começou a estudar formas, né, de tentar fazer isso. De tentar pagar essa conta diretamente na Receita. E aí eu fiz uma consulta, né, com o professor meu, lá na faculdade, que eu não tinha de direito, fiz uma consulta e ele disse: se você for pagar, vai dar. Entendeu? Eu ainda tenho que assim, eu tenho que pagar uma vez, ele não, você pode pagar ela pouco, ele chama parcelamento forçado. Ok? Então, o que aconteceu? Eu vou tirar um colégio básico, que a gente começou, né, e todo mundo pesquisa ideia, né? Então, a gente resolveu lançar essa campanha, né? Enquanto a campanha do CNB não chegava no entrar em acordo com a diretoria já quebrou 3 vezes, a gente resolveu: não, vamos fazer a ferramenta, e se a campanha do CNB depois a gente usa a ferramenta, não tem problema. E aí a gente lançou essa campanha na sexta, né? E foi domingo, a gente lançou, na verdade, a gente fez o site na sexta e a gente botou o site no ar. Quer dizer, o Flávio fez o site,
trabalha muito rápido, é um cara muito bom, né? E segunda-feira está no ar esse site. E como é que o site funciona mais ou menos, né? O site, ele emite dados na medida da dívida. São cotas de 20, mas você pode fazer entre 20 e 500. Okay? Então, você emite dados no valor do total da dívida. Quando você emite um dados, ele para aquela dívida e passa para outra. Por quê? Porque a gente não quer pagar a mais do que a dívida. E se a gente pagar mais do que a dívida, o Vasco vai ter que ir buscar o dinheiro lá, entendeu? Vai ter que entrar com técnica de compra, vai entrar com um pedido administrativo. Ok? Então, o que acontece? A gente faz exatamente isso. A campanha para a segunda retrasada, né? Tem mais ou menos 20 dias de campanha, e a gente acabou de bater R$207.000, né? Então, é uma campanha que é válida, né? O pessoal gosta muito, porque ela é uma campanha transparente, não passa de diretoria, entendeu? Quando as pessoas se engajam, elas se engajam por amor, porque não tem interesse em nada, entendeu? É uma campanha gratuita, todo mundo se engaja mesmo por amor ao Vasco, entendeu? Então, as pessoas vão se engajando, né? E vai aumentando, isso vai propagando. Então, é uma campanha bem produtiva, entendeu? Eu dei uma resumida aqui, porque ela está ruim, mas eu vou para tentar responder as perguntas de vocês. Mas é mais ou menos basicamente isso aí. Vou voltar aqui. Muito bom, Jordano. E você vai ter a oportunidade, a partir de sábado, agora, no jogo Vasco Portuguesa, que é o primeiro jogo no Campeonato Brasileiro, para quem, se porventura tenha dificuldade de ter escutado o que você falou, eu consegui ouvir bem. Você ouviu bem, Edemir? Ouvi. Deu para ouvir o que ele falou, o que ele colocou. Ouviu aí, Carlos? Deu para ouvir sim, tá tranquilo. Claudinho? Deu para ouvir algumas coisas, mas já estou inteirado do assunto. Era importante os ouvintes entenderem como é o projeto, mas futuramente vai ter outras oportunidades. Mas ficou legal, ficou bonito. Eduardo, conseguiu entender aí? Pode também fazer um resumo, que você conhece o projeto a fundo aí e... Ed, o projeto é fantástico, então é isso que o Jordano explicou. Eu já conheço bastante também o projeto, a causa é fundamental, o controle e a transparência também vão ser também um fator crítico aí para que a motivação se perpetue. Então, o resumo é que quem puder entrar no site lá www.vascodividazero.com.br, né, lá você tem as explicações e emite lá a sua guia e contribui da maneira que melhor convier, da maneira dentro das suas possibilidades. Então, novamente, só o parabéns mesmo pelo projeto, porque isso realmente ajuda na veia, né? Com certeza absoluta. E eu vou mandar agora a oportunidade para cada um mandar um recado. Jordano, deixa um recado para quem você quiser ir. Já estamos chegando já quase ao término do programa. E tudo que é bom passa rápido, não é verdade? Então fique à vontade e mande um alô para quem você quiser, meu querido. Foi uma satisfação me entrevistar. Espero que você tenha gostado do nosso humilde trabalho e, principalmente, nos desculpe qualquer porventura falha que tenha ocorrido. Se você, a iniciativa da Rádio FJB foi muito boa. Mais um movimento dessa torcida maravilhosa que se sobressai a cada instante. A gente vê mais um assim, dessa torcida vascaína. É muito bom, assim. Eu queria mandar um abraço para vocês, já mandei antecipadamente, muito novo, né? E também mandar um abraço para o pessoal do Motivar, que foi lá que começou, foi lá que a gente
desenvolveu toda essa ideia, a gente levantou com várias pessoas trabalhando, cada uma numa frente, a frente de hardware, a frente de arte, a frente do site, então foi uma coisa que se juntou, o pessoal se juntou para desenvolver essa campanha, né? Isso é uma campanha que a gente está vivendo, é uma coisa gratuita, mas é uma coisa muito gratificante para a gente, né? Ao ajudar o público, está tendo gerado R$27 de gratificante, gratificante, acredito que todos nós temos que ser gratificados, né? Então é isso, eu queria agradecer muito de novo vocês, né? E mandar um abraço para toda a nação vascaína que está ouvindo, e que participa da campanha, né? Que paga um bar, R$20, né? Alguma coisa é um negócio que é pouco, mas não é pouco. Tudo é muito assim, para mim, e é bom. Então, mais uma vez, obrigado, né? Essa é a palavra de vocês. Obrigado. Claudinho, deixe o seu alô, fique à vontade e use o tempo que achar necessário. Bom, agora a questão de alô que é complicada, né? Alô para todo mundo. Pô, família grande, complicada, você sabe, né? Mas vamos lá. Primeiramente, queria mais uma vez parabenizar aí a toda a diretoria da Força Jovem, né? Principalmente aí ao nosso presidente Sete, né? Ao nosso vice-presidente Robinho, né? Pela grande iniciativa aí, juntamente com você, com a Ademir, Carlos, tá de parabéns. O programa tá estourando aí, muitos recados, muita gente entrando em contato, gostando, né? Esses probleminhas são naturais, nós não somos profissionais no assunto, não temos locais adequados para isso, né? E como eu falei no começo, aos trancos e barrancos, a gente vai superando cada vez mais nossas expectativas, né? Então, meus parabéns aí a todo mundo, toda a diretoria, um abração aí, primeiramente também, não poderia esquecer, mandar um abraço aí pro meu grande camarada aí, Jean, né? Mandar um beijão aí pra minha filhada aí, Gabi, valeu, Dila, beijão. Eu queria mandar um alô também, vamos lá agora, Ed, se liguem, mandar um alô aí pra rapaziada aí da Barra Mansa, Volta Redonda, né? Galera aí ouvindo firme aí, né? Nosso setor sul-fluminense aí, né, do nosso grande estado. Mandar um alô aqui, Cuiabá, nosso grande mosquito, parceiro, meu filho, está escutando também. Maranhão, Manaus, nosso presidente esteve há pouco tempo lá em Manaus, foi bem recebido. Mandar um abraço lá para Manaus. Espírito Santo, nossa rapaziada parceira, sempre fechou com a gente. Um abração para Espírito Santo aí, valeu galera pelo apoio. Campos, região dos Lagos, Macaé, São Paulo, região serrana do Rio de Janeiro, Minas, Bahia, né, e por aí afora, é muita gente. Se eu falar muita gente que pediu para falar aqui, tá complicado, me desculpa aí, galera, mas tem também nossos amigos aí que querem mandar o alô aí para quem falou com eles também. Deixar aqui, que eu também não posso esquecer, isso aqui eu não posso esquecer nunca, né, mandar um alô para a família que eu cresci, para a família que eu sempre tive orgulho de ser, né, que é a Sexta Família. Mandar um alô aí pra nossa galera aí, que sempre foi nosso pedestal aí, né, a galera aí da Cidade Alta, a galera do nosso Complexo da Maré aí. Valeu, Rubens Vaz, valeu, Sapão, galera boa aí, Maluquinho, geralzão aí. Um grande abraço, né, podia esquecer também 12ª Família, Caxias, ponta a ponta, tudo nosso. Forte abraço aí pra galera de Caxias. E também me pediu para mandar um alô aqui, também uma galera boa que teve em certo momento de nossos trancos e barrancos aí dentro da instituição aí, né, dentro da Força Jovem aí, que mas sempre esteve do nosso lado. Hoje em dia não estão mais, por motivos que, né, eles decidiram, mas eu queria mandar um alô aí para a galera de Rocha Miranda, Oswaldo Cruz e Bento Ribeiro. Valeu, galera, forte abraço aí para vocês também. E deixar um alô aqui para todas as torcidas organizadas do Vasco, né, a IRA, GDA, Vila Vasqueire, União Vascaína, Rasta, Pequenos Vascaínos, todas que sempre formaram também uma grande família dentro da arquibancada, né? Então esse é o grande alô aí que eu mando pra galera. Desculpa aí se eu esqueci de alguém, desculpa aí galera, mas é tanta gente aqui para mandar alô, mas eu sei que vocês vão compreender, né, esse meu lado aí. Então forte abraço aí e meus parabéns mais uma vez.
Nós que te parabenizamos, Claudinho, pela brilhante forma no qual está conduzindo ou reconduzindo a Astovaz na sua atual gestão. Eduardo Machado, lhe agradeço a oportunidade e numa realização pessoal, além de ter feito pelo site, escrita, agora estou fazendo pela rádio de te entrevistar. Você que é um ser humano ímpar, único, educado, humilde e vascaíno 200%. Foi um privilégio e uma satisfação enorme, uma realização pessoal e profissional de ter você aqui no nosso programa. Me desculpe se de repente fiz alguma falha, cometi alguma gafe, em nome de toda a diretoria do programa e da Força Jovem, mas com toda a dificuldade que nós temos, cada uma na sua residência, através pelo Skype, que é uma ferramenta maravilhosa de internet, nós tentamos de toda forma levantar o nome da Força Jovem da melhor forma possível. Te agradeço de coração por tudo que você fez pelo Vasco, que você faz, principalmente tenho certeza que na próxima gestão você fará parte e você fará muito mais. Bem, Ed, eu queria passar um feedback para vocês, pelo menos aqui na minha rede social, os ouvintes estão encantados com o programa, estão encantados com a qualidade da condução, né, sua, do Ademir, a participação de todos, a fala do Claudinho, do Jordano, as intervenções do Carlos, as menções do Fete, ou seja, tudo que rolou no programa, eu acho que é motivo de muito orgulho para o Vasco da Gama. É muito importante que vocês compreendam que os feedbacks aqui, eu vou dizer aqui, não é nem na maioria, todos estão gostando. Né? Então, realmente, a Rádio Força está no seu segundo programa nesse formato, vocês estão de parabéns, o conteúdo extraordinário, o respeito que está sendo que questões delicadas estão sendo colocadas, né? O Vasco sempre em primeiro lugar, né? Então isso daí é fundamental para que o Vasco, mais uma vez, esteja no topo do futebol mundial, né? O Vasco tem que mirar isso, o Vasco tem que mirar sempre a busca de um título mundial, que é aonde o Vasco tem que chegar. Pensar pequeno, Ed, você falou isso durante a sua colocação, não é cabível. Claro que nós temos que ter exata ciência do momento, das dificuldades. Agora, ninguém vai chegar ao cume se pensar olhando para a base da montanha. Não tem como se fazer isso. Tem que se fazer isso com transparência, com vontade. E é o que vocês estão não só se propuseram a fazer na Rádio Força, mas a maneira como você, Ed, está conduzindo e a maneira como os participantes estão interagindo, certamente coloca o Vasco na vanguarda da comunicação via internet no patamar do futebol mundial. Então eu estou muito feliz. Os ouvintes que têm contato comigo aqui, eu recebi aqui diversos mensagens aqui reservadas, todos eles, sem exceção, dando os parabéns. Então, eu só posso me sentir honrado de ter sido convidado e espero que eu tenha agregado algum valor como os demais participantes agregaram a mim. Eu que agradeço a oportunidade. Ademir, quantas perguntas tem aí? E Carlos, já passamos de 10 mil ouvintes conectados aí? Passamos sim, hein, Ed? 14.201 ouvintes. Vamos divulgar mais aqui para crescer esse número até o final do programa. Ademir, seleciona, falta só 10 minutinhos para acabar a programação. Seleciona 3 perguntas aí, começando aí por Jordano. Uma para ele, outra para o Claudinho, outra para o Edu Machado, para a gente finalizar depois. Fala, Ed. Primeiro, eu vou fazer uma pergunta para mim mesmo. Estou fazendo para mim mesmo, que é sobre caravanas. Se tem algum projeto, se tem algum tipo de planejamento para caravana esse brasileiro.
que é o Wagner Mendes. Wagner, no site www.forçajovem.com.br, lá você já encontra o cronograma inteirinho de todos os jogos, de todas as viagens do brasileiro, que a Força Jovem vai ter caravana. Lá tem as caravanas de ônibus e tem as caravanas de avião. Que a gente vai levar só 2 integrantes, que são os de ônibus, são só a região sudeste, que é Minas e São Paulo, tá? E nesse cronograma também, só tem um errinho lá que mudou o horário do jogo de São Paulo, tá? Que o jogo do São Paulo, quarta-feira, passou de 10 horas para 7h30. E lá nós colocamos no jogo que a saída ia ser 2 horas da tarde. Então, como o jogo mudou para 7h30, a saída vai ser mais cedo, deve ser 10 horas da manhã, tá? Então, a caravana, se alguém quiser ir na caravana da Força Jovem, tem um telefone lá no site, liga para a sede, que o Manelzinho vai te atender com o maior respeito e falar tudo sobre caravana, tá? Pega lá e pode pagar adiantado e sempre uniformizado com o material oficial da torcida, tá? Uma pergunta aqui também vai para o Giordano. É o Moisés Azevedo. Ele tem uma dúvida sobre a dívida zero. Ele é sócio torcedor e ele está pedindo uma orientação para o caso dele não puder ou não quiser contribuir com as 2 opções, sócio torcedor e dívida zero. Se tem alguma coisa entrelaçada uma com a outra. Que ele permanece como sócio ou sai de sócio, ou vou para a dívida zero, tá? O que é mais lucrativo para o clube? Ele está dizendo. Pode responder, Jordano? Ok. Na verdade, o que é mais lucrativo pelo clube são as 2 formas, né? Porque ele está numa situação ruim. Agora, de qualquer maneira, a campanha de zero, ela incentiva a associação no Vasco, né? Ela incentiva, isso aí para nós é um mote que a pessoa deve se associar. Não só para contribuir, mas também para participar da política do clube, né? Porque o clube ficou muito restrito esses últimos anos, né? São poucos votantes, não passa de 3.000, e a gente acha que deveria ampliar mais isso, deveria ter mais participação política da torcida, entendeu? Assim, continue como sócio torcedor, quer dizer, agora vai ter um novo plano de sócio, né? Vamos ver dia 27 o que ele vai dizer, né? E assim, a dívida zero, claro, né? É para pagar a dívida tributária do Vasco, é muito importante porque o Vasco é sufocado, né? Está tudo penhorado, entendeu? Então, a minha sugestão é que ele adura as duas campanhas, tanto a de sócio quanto a de dívida zero, ok? Vamos para a pergunta para o Claudinho aqui. Claudinho deve estar mais por dentro que eu sobre esses assuntos. Do Vinícius Souza. Ô Claudinho, o Vinícius está perguntando aquelas cascatas em São Januário que a Força fazia, aquela festa linda que a Força fazia, aquelas cascatas, se tem como voltar, se é possível, se tem como chegar lá na PM e pedir para voltar, tipo um seguro, entendeu? As cascatas de São Januário. Claudinho. Bom, boa noite, Vinícius. Pô, interessante essa pergunta, porque nós, né, principalmente da Força Jovem, sempre costumamos fazer grandes festas nas arquibancadas, né? E ultimamente a gente não tem conseguido fazer aquela festa. Viemos fazendo festas, mas pirotécnicos, mas nenhum, né? Exatamente porque hoje em dia estamos proibidos de não só a Força Jovem, como qualquer outra instituição, né, até mesmo outras torcidas de outros clubes, estão proibidas em usar qualquer tipo de objeto inflamável nas arquibancadas, né, sinalizadores, pisca-pisca, cascatas. Isso já tentamos debater várias vezes, já tentamos solucionar junto ao Corpo de Bombeiros, né, vários meios para poder gerar segurança dentro do estádio para os torcedores, que a grande preocupação é essa, né, e não tivemos nenhum tipo de resultado positivo, né. Pedimos autorizações no Corpo de Bombeiros, no policiamento, né, no JEP, e a gente sempre foi uma questão sempre foi negado, né. Então, hoje em dia vai ser, Vinícius, muito complicado você, eu e nossos futuros filhos, sobrinhos, verem
outro tipo de manifestação, de festa nas arquibancadas, numa forma com pirotécnico, como era antigamente, né? Hoje em dia está muito mais rigoroso, né? Não pode entrar com nada que seja que eles acham que seja de ofensividade para a pessoa, para o público presente. Então, a gente está tentando debater isso cada vez mais, mas isso eu tenho uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento, Vinícius. Eu acho que cada vez mais eles estão tentando inibir e diminuir, né, essa festividade nas arquibancadas para que exatamente eles venham a ter uma linha de direção para chegar a extinguir as torcidas organizadas, não só aqui no Rio, mas em outros estados também. A direção é grande, né? A corrente é forte para esse lado. Mas estamos aí para tentar evitar isso, mostrar o lado bom das torcidas organizadas, mostrar o lado bom da festividade que as torcidas organizadas conseguem mostrar, né, para todo mundo. Então, eu acho que vamos ter uma grande batalha, né, perante as autoridades aí para poder oficializar e conseguir continuar fazendo grandes festas nas arquibancadas, né? Então, com isso, a nossa associação já começou a se movimentar, né? Uma das iniciativas para trazer a associação de volta foi isso, né? Que a gente estava sentindo que a qualquer momento a gente não teria mais espaço, né? Nem de ir e vir dentro das arquibancadas, como torcida organizada. Então, resolvemos se unir, né, num objetivo conjunto e para todos. Então, conseguindo algumas coisas a gente consegue, outras não. Tem que ter aquele jogo de cintura, né? A gente tem uma linha de conversa boa com o JEP. Então, eu acho que dá para se resolver algumas coisas. Mas nessa situação específica que você perguntou, Vinícius, é complicado. Eu acho que você não vai conseguir mais ver fogos nenhum nas arquibancadas. Já de antemão também deixar aí um abraço aí pro comandante aí do JEP aí, né, Coronel Fiorentini, que vem fazendo um trabalho bom aí dentro das torcidas organizadas. É um comandante que tem uma linha de raciocínio, que tem uma linha de visão diferente de outros policiais, de outros comandantes que já estiveram à frente do JEP. Então o trabalho está fluindo e espero que assim continue. É isso aí. Um grande abraço aí, Vinícius, obrigado pela pergunta. Aqui tem uma pergunta agora para o Eduardo Machado, que é o Vitor Arruda, né? Que é o filho lá do Jorge Mello, ex-presidente. Está perguntando sobre reforços do Vasco, tá? Como você trabalhou dentro do Vasco, se você acha que vai vir reforço de peso mesmo para o Vasco, ou se a gente vai jogar com esse time mesmo que está aí no Brasileiro. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Se vai vir reforço de peso mesmo para o Vasco? Ademir, eu acho que estão trabalhando para que venham reforços, né? A questão do Autuori, eu acho que caiu também, foi mais ou menos como aconteceu com o Ricardo Gomes. O Ricardo Gomes não era um dos principais, aliás, não era um técnico, acho que nem relacionado, ele acabou vindo para o clube e fazendo um grande trabalho. Então acho que de repente a história se repete primeiro no comando. Em relação à pergunta, eu acho que está vindo um centroavante que não estava rendendo bem, que é o André, mas que é um centroavante que tem tudo para emplacar. Você tem um Tenório que fez um trabalho de recuperação, eu estive até conversando com ele, e ele aposta muito nessa temporada. A gente também tem o Éder Luiz, que por contusões, a contusão dele foi muito séria, né? O próprio departamento médico do Vasco era contra a antecipação da volta dele, né, naquela época, e isso custou um pouco em termos de performance, mas o Éder Luiz tem tudo também para voltar a jogar dentro dos principais patamares. E nós temos outros atletas aí que estão sendo ventilados ou colocados, e eu acho que eu tenho certeza que o Ricardo Gomes, o René e o presidente vão buscar tentar os reforços que forem possíveis. Eu não tenho dúvida que esse é o caminho que tem que ser feito. Agora, é uma opinião.
E eu estou vendo que também tem uma série de restrições, a gente também tem que compreender, mas eles estão usando muita criatividade, mesmo com essas restrições financeiras, para tentarem montar um time mais forte, mais competitivo. Estão fazendo um trabalho mais integrado com a base também, até onde eu sei, é um outro acerto. O Mauro Galvão está diretamente envolvido nesse trabalho, li algumas colocações deles. Então eu acho que o caminho é reforçar o time ao máximo para o Vasco disputar títulos. Esse é o caminho, e qualquer coisa diferente disso a gente tem que combater. Agora, vai ser muito difícil pela situação, por um resgate de credibilidade, ou seja, tem forças puxando contra esse caminho. Mas eu acho que o Vasco é muito forte, é muito grande. Agora, nossa emoção não pode sobrepor. Nós precisamos entender que a nossa razão tem que estar sempre ali. Então vamos ter que ter acordos inteligentes, vamos ter que conversar e tentar trazer jogadores que não estão servindo, mas que são ícones nos seus respectivos elencos, e tentar fazer um trabalho de liderança em cima desses atletas. Ou seja, é um trabalho de gestão dentro ali do futebol, que eu estou vendo que o Autuori, o Ricardo Gomes e o René devem estar procurando fazer o melhor possível dentro dessa linha. Está todo mundo muito empolgado com as declarações do Autuori, que tem colocado um curso muito firme nesse trabalho. Então, ok? É isso aí. Brilhante explanação. Eu gostaria de aproveitar o gancho aí, como o Carlos falou comigo aqui em off. Claudinho, você que pode tirar essa dúvida melhor para a rapaziada aí. Como foi proibido no Rio os fogos sinalizadores, se em São Paulo, no Campeonato Paulista, a mesma Polícia Militar liberou? Por que São Paulo pode, no Rio não pode? E nós vimos aí dizendo que São Januário, agora eles liberaram. Foi feita a imagem lá da torcida jovem do Santos com a bandeira da Gaviões da Fiel. O Brasil e o mundo inteiro viu a briga comendo solto. E a mídia paulista teve que falar que arrumaram um jeito de botar São Januário e o Rio para baixo. Graças a Deus foi liberado agora. Agradecer aí o empenho de todas as pessoas, os clássicos, que a partir do Brasileiro agora vão ser com o mando de campo do Vasco em São Januário, com 90% torcida do Vasco, 10% de visitantes, e nós iremos fazer uma campanha, presidente Fett, vice Robinho, toda a diretoria já pediu, por favor, não é mais tempo de violência no futebol, não é mais tempo de brigas, de guerras, principalmente de mortes. Por que isso? Teremos 2 eventos megas no Rio de Janeiro e no Brasil. Primeira Copa do Mundo, depois de 1950, novamente no Brasil. E depois as Olimpíadas. Conseguimos, com trabalho árduo, o direito nosso, que era de quê? De disputar os jogos em casa. Eu já fui várias vezes para Vila Belmiro. O campo é muito bom, a visão, mas é muito pior. Quem já foi e viajou sabe. É rezar para chegar, rezar para sair, porque é muito ruim o trânsito e tudo. Fora o tratamento da polícia de lá. Mas, enfim, isso não é o foco da pergunta. Nós queremos, sim, e agradecemos, lutamos pelo nosso direito, temos a obrigação e o dever de preservar. Por quê? Porque eles estão doidos para o quê? Tirarem novamente isso da gente. Então todos têm que ter essa consciência. Quando for disputado o primeiro clássico, a Força Jovem fará uma campanha disso. Diga não à violência, como já fazemos. E o Ademir, depois da resposta do Claudinho, pode até aproveitar, Ademir, e falar da campanha Conte Até 10, que você que idealizou e é muito bonita. Pode falar, Claudinho. Bom, respondendo o Carlos aí, como eu falei, tem que ter o jogo de cintura, né, Carlos? É complicado. Lá, com certeza, eles tiveram um acordo. Final, jogo festivo, tiveram um jogo de cintura bom. Alguém do clube deve ter brigado pelas torcidas, com certeza.
né? Porque isso não acontece no nosso clube. O JEP mandou, pronto, e acabou. Então, lá eles têm alguém que briguem por eles, né? Briguem pela torcida, briguem pelo espetáculo que a torcida ocasiona nas arquibancadas. Então, ao meu ver, eles tiveram um jogo de cintura, policiamento, brigada de incêndio, o corpo de bombeiros, clube, torcedores, e conseguiram fazer, e chegaram num consenso, conseguiram fazer a grande festa deles lá. Então acho que é isso que nós queremos aqui também, e é para isso que vamos brigar. O nosso bom senso, o nosso jogo de cintura, não pode aqui, aperta aqui, mas dá frouxa ali, entendeu? Tudo é se conversando, tudo é em grande conversa, sentados como gente grande, debater, e eu não corro de nenhum debate. Então eu peço aí às autoridades, já para aproveitar, que nós temos a oportunidade de sentar e conversar sobre essas grandes festas que todas as torcidas podem fazer na arquibancada. Essa é a grande resposta que eu queria dar pro Carlos. Carlos, para finalizar, já estouramos nosso tempo, agradecemos mais uma vez o número de ouvintes. Por favor, Carlos. Isso aí, Ed. Estamos passando já da semana passada da estreia. Já está em 19.021 ouvintes. 19.021. E vou dar meu alô aqui pro Daniel Durval, o pessoal lá da Vasco Tudo que está ouvindo aqui a entrevista. Segunda família da Força Jovem. Isso aí, todo mundo, todos os ouvintes aí, um abraço. Vou dando meu adeus aqui, semana que vem eu tô aí. Vai lá, Ademir. Ademir, mais uma satisfação, meu querido. Participar do programa junto com você. Esse programa foi idealizado por você. Você é a cabeça pensante disso. Eu apenas faço o que você pede junto com o FET. Dê o seu recado final, meu querido. Tudo que é bom, passa rápido. Semana que vem estaremos aqui com outras atrações. E dê o seu alô para sua rapaziada para poder dar o meu e finalizar. Lembrando pra galera aí que o programa já passou de 9h30, mas como é o segundo programa, estamos estendendo um pouquinho porque são muitas coisas para falar. Geral dando alô, muitos recados da Força Jovem, muita coisa sobre o Vasco, tá? Eu vou dar alguns recados aqui do site, que estão no site, que são importantes essa semana. A convocação para o jogo de sábado, tá? Que é Vasco Portuguesa. O jogo é São Januário, 6h30. Estão marcando 3 horas da tarde lá no Portão 19, onde todo mundo já conhece aonde a força fica, tá? E a gente salienta que é importante o comparecimento de todos os associados, uniformizados com material oficial da torcida, tá? Lembrando também do cronograma de caravana, tá? E que semana que vem a rádio vai vir com tudo, vamos tentar trazer um jogador, como eu já tinha prometido na outra. Vamos tentar trazer um jogador e vamos conseguir, tá? Vou chegar aqui no final aqui uns alôs aqui da página oficial do Facebook, botando lá muitos recados, muito pessoal do mundo inteiro, do Brasil inteiro participando, tá? O Oscar Costa, um alô aí, parabéns, obrigado por participar. 40ª família, tá? O Charles que ficava na sede da Força Jovem, o Boni, fala aí, Charles, um abração. Irmão, parceiro, amizade aqui, tá falando, Ed, tá dando nota 10 pro programa, tá? O Lima Gonzaga, da 26ª família de Manaus. Lembrando aí, dando parabéns à família de Manaus aí pelo jogo do Beach Soccer, que eles fizeram lá um show lá contra o Flamengo. Parabéns a toda a família de Manaus aí, pelo show, pela festa que fizeram no Beach Soccer, tá? O Bismarck Gama, da 8ª família de Engenheiro Pedreira. Muita gente mesmo. O Matheus Figueiredo, 20ª família Saquarema, aí, perto de você aí, Ed. O Giovanni Reis, 9ª família Zona Oeste. E se eu ficar aqui, vou ficar aqui até muito tempo, entendeu? Então um abraço a todos aí, um abraço à minha família, por especial, a 15ª família no Friburgo. Tá um friozinho aqui na Serra, um friozinho sinistro aqui na Serra. Um abraço pro Pelanca aí de novo, pro Thiaguinho, pro Steve e galera da 15ª. E a galera da 12ª lá, Petrópolis, Smith, que estão na luta lá. Lembrando que lá tem um projeto de jiu-jitsu, show de bola. Parabéns por esse projeto, jiu-jitsu, tá? E continua assim, trabalhando em prol da Força Jovem. Um abraço a todas as famílias do Brasil, do mundo, e vamos que vamos, para sempre melhorar a Força Jovem em todos os sentidos.
Abraço ao Eduardo Machado, obrigado pela presença. Abraço ao Giordano, que essa dívida zero aí continua bombando e continua tirando a dívida do Vasco. E um abraço ao Claudinho, obrigado pela participação também. Estamos aí nessa força, estamos aí nessa vontade para uma força melhor. E obrigado ao Carlos aí mais uma vez pela essa chance dessa rádio aí e ao site vascomix.com. Vamos que vamos, Ed. Parabéns aí você também pela excelente apresentação do programa. Ademir, gostaria de finalizar mandando um alô para a rapaziada da região dos Lagos, que não é só em Friburgo que está frio, não. A região dos Lagos também está frio. O Vinícius Pinheiro, Vinícius Carvalho, Maguel, Pedro, para o Rio e Moraes e o Luciano Souza de Macaé, que também mandaram mensagem ouvindo, curtindo o programa. Para a rapaziada da 19ª Família de Campos. Para a rapaziada de todas as famílias, chegou mensagem aqui para mim, aqui da família da Arábia Saudita, da Inglaterra, pessoas que estão lá vendo, ouvindo, pessoal da 32ª Família do Maranhão, um abraço, obrigado pelo carinho e atenção, e principalmente um abraço para toda a rapaziada do Complexo da Maré e da Cidade Alta, que está ligada, não só por causa do Claudinho, mas porque também já se fez presente nesse programa. Agradeço a oportunidade. Gostaria de encerrar mais um programa feito, lembrando que a Força Jovem é contra a violência, contra qualquer tipo de briga, de guerra, e acessem o site. Se vocês querem saber qualquer coisa da Força Jovem, www.forcajovem.com.br, o único site oficial da Força Jovem. É o site que tem todas as determinações do FET e do Robinho. Fala da campanha Conte até 10, Ademir. Ademir? Ademir? Só um minuto, Ed. Só um minuto que eu tô resolvendo um negócio que já tô voltando. Passa para outra aí, fazendo um favor. Tá bom. Quem quiser, então, acessar e tiver a oportunidade de conhecer a campanha, veja o nosso site, www.forcajovem.com.br. Uma boa noite. Fiquem todos com Deus. Até semana que vem. Fui que fui. Um abraço. Acabou, Carlos? Tamo junto, entra aí, passa o rádio para Ademir para ele ouvir. Acabou, Carlos? Acabou, pode falar. Ademir, fala, Ed. Seu viado, tô levando esse porra aí, seu viado, só puto. E aí?